verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu convido a igreja para me acompanhar na leitura bíblica no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14. Nós leremos a partir do versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Pai bendito, tua palavra foi lida e nós pedimos que nos ilumine, Senhor, para compreendê-la e talvez, mais do que isso, Senhor, entender a relevância dela para a nossa vida neste exato momento e conseguir traduzi-la em uma nova postura de vida. Abençoe cada um de nós aqui, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Os discípulos estavam acostumados com aquele mar, o mar da Galileia. Já sabiam das suas artimanhas, como que o clima na região podia mudar rapidamente, como o mar calmo e tranquilo, sereno, de repente poderia se transformar num mar tempestuoso. Sabiam que eram traiçoeiras aquelas águas, mas estavam acostumados. Todos nós sabemos que eles eram pescadores adestrados naquelas águas e, portanto, era comum para eles navegarem ali. Mas ninguém pode, mesmo conhecendo a vida, mesmo conhecendo os ambientes e as pessoas, nenhum de nós é capaz de presumir tudo que está para acontecer. Assim, as circunstâncias surpreenderam Pedro e os seus companheiros naquela noite. Uma madrugada de luta, de
grande esforço para vencer as ondas bravias, para sobreviver, para chegar ao seu destino. Ainda não era tudo o que tinham para experimentar. Eles ainda precisavam se haver com Deus. A nossa vida é muito interessante, né? A gente já nasce chorando, a gente já nasce sentindo que uma grande ruptura aconteceu e nós estamos num ambiente novo, frio, diferente, e temos que lutar por conta própria, temos que aprender a respirar sozinhos. É apenas o começo das dores. Depois a vida vai prosseguindo até o ponto em que cada um de nós está hoje, podendo olhar para trás e ver quantas lutas já enfrentou, mas, apesar de todo o conhecimento adquirido, de toda a experiência vivida, ainda não somos capazes de imaginar o que está pela frente. Já temos citado ultimamente aqui, mais de uma vez, a experiência de Jó, homem temente, homem íntegro, que se apartava do mal, a quem Deus amava muito e que temia muito ao Senhor. Mas o seu conhecimento de Deus, mas o que ele sabia sobre o Senhor e sobre seus filhos e sua família, o que ele sabia sobre a vida, ainda não era suficiente. Ele precisou passar por uma prova muito forte, da qual sua esposa mesmo talvez não teria resistido sozinha se não fosse por ele, e experiência que, se nós vivêssemos algo semelhante, talvez também não sobrevivêssemos, não suportássemos. Só para, no final de toda aquela experiência, de conversas muito sérias com Deus e com as pessoas que vieram aconselhá-lo, poder reconhecer que falou como criança, de coisas que não entendia, que o conhecimento que tinha de Deus realmente era superficial, não era bastante. Agora, porém, ele podia se perceber em maior intimidade e comunhão com o Senhor. Nós, Jó, Pedro e seus amigos, não sabemos ainda tudo sobre Deus. Há muito que aprender, há muito que conhecer e há muito que ver transformado em nossa vida. Mas nós não podemos desistir, porque não se trata só de conhecer a Deus como se isso fosse pouco. É que conhecer a Deus é a questão básica e essencial para uma vida plena, para uma vida abundante. Creio sinceramente que Deus não quer que nós aguardemos apenas o novo céu e a nova terra, mas que aqui mesmo, no presente tempo, vivamos a plenitude do Evangelho e a felicidade dessa salvação, o que deve se refletir na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vivência social, em todos os nossos ambientes e especialmente no nosso interior, no nosso coração. Ocorre, porém, que nós muitas vezes enfrentamos as coisas do mesmo modo como Pedro enfrentou as coisas naquela noite. Ele agiu precipitadamente para fazer uma experiência com Deus, mas ele é que foi experimentado e, digamos, que não foi aprovado. Por que isto? A palavra de Deus mostra para nós que Pedro ainda não conhecia o Senhor plenamente. Mostra que Pedro, e não apenas ele, os demais também, carregava dúvidas no coração. Mostra que Pedro, e temos certeza que os demais, porque todos gritaram igualmente, eram pessoas que tinham muito medo. Há uma palavra de João, na sua primeira epístola, que eu cito muitas vezes aqui para vocês, onde ele diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Uma pessoa, às vezes, pode resistir muito tempo ao casamento porque tem medo de entregar-se ao relacionamento, porque não conhece a outra pessoa totalmente. Alguém pode, por medo, não associar-se a outra pessoa e assim ver seus negócios malograrem ou, pelo menos, não se desenvolverem. Alguém, por medo, pode deixar de ir visitar alguém muito querido. O medo é algo terrível na nossa vida. Dizem que no passado, quando nós ainda éramos muito primitivos, as pessoas tinham no medo um elemento muito importante para a sua sobrevivência, né? Porque o medo trazia para elas
certos cuidados que a sua ingenuidade não lhes permitiria tomar. Mas o medo as ajudava a se recolherem nas suas cavernas, nos seus ninhos, nas suas casas, para não enfrentarem os perigos que desconhecidos, e assim teriam sobrevivido a muitas coisas realmente perigosas. O medo, dizem, também ajuda bastante a correr, né? Quando estamos sob ameaça, o medo provocaria no nosso organismo uma descarga muito grande de hormônios que nos levariam aí a sermos mais despertos e ágeis para a fuga, mas nós sabemos que o medo em si mesmo não é bom. Se em algum momento pode nos ajudar, a gente tem certeza que na maior parte do tempo ele atrapalha, porque o medo, ele cega, o medo empana a nossa visão, o medo tira de nós a lucidez, não permite que nós raciocinemos com tranquilidade. O medo nos torna precipitados, faz com que nós avancemos o sinal. O medo faz com que a gente se retire antes da hora. O medo faz que a gente fuja até de perigos que não existem. Faz a gente enxergar coisas que não estão diante de nós. Assim como Pedro e os seus companheiros naquela noite, que tiveram medo diante do Senhor, achando que era um fantasma. Imaginem vocês que não pensariam assim se já não tivessem essa pressuposição de que almas penadas pudessem vagar sobre as águas do mar da Galileia, que almas de pessoas afogadas, quem sabe, pudessem por ali causar assombro àqueles que ainda sobreviviam. Creio que muitos de nós ainda guardam lembranças de histórias contadas pelos antigos, só para assustar as crianças, só para manter as crianças quietas ou para controlá-las. Histórias que povoam a mente, o coração ainda de muitos adultos, deixando-os amarrados. Mas não apenas histórias, como também traumas, circunstâncias da vida que foram adversas, que foram representar uma tristeza, um fracasso, e que agora representam um grande peso na nossa vida e causam medo, até justificar aquele velho ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Você já falou esse ditado para alguém? Tenho medo só da aparência da água quente, né? Assim como o gato escaldado foge rapidamente e não espera para ver se a água está fria ou quente. Nós também, assim como Pedro e seus companheiros, muitas vezes não esperamos o agir de Deus, embora invoquemos as suas bênçãos, desejemos a sua presença conosco, muitas vezes nós temos medo do que está acontecendo. Porque não compreendemos, nosso medo passa a ditar o nosso comportamento. É assim que muitas vezes não apenas gritamos, mas murmuramos ou até mesmo blasfemamos. A mulher de Jó, coitada, ela ficou rotulada e marcada para o resto da vida, porque a única frase que sai da sua boca em toda aquela história é: porque você está aí ainda esperando alguma coisa, amaldiçoa o teu Deus e morre, ela dizia para o seu marido. Só para ouvir dele uma resposta muito acertada: você está louca? Temos recebido de Deus todo o bem, porque não receberemos também o mal. A nossa falta de entendimento dita muito o nosso comportamento. Muitas vezes nós somos agressivos, muitas vezes nós agimos com revolta, outras tantas fugimos, outras tantas gritamos, reclamamos, e tudo isso porque falta em nós maturidade, esclarecimento, uma compreensão das coisas. Pedro e os seus companheiros viram Jesus sobre as águas, acharam que era um fantasma e gritaram. E quando Jesus disse para não terem medo, Pedro, ainda carregado de dúvidas, disse: se é o Senhor, mande eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus ordenou que ele o fizesse e diz a Bíblia que ele deu alguns passos sobre as águas. Mas depois observou a
as águas, a força do vento, e mais uma vez teve medo. E é aí que começou a submergir. Meus amados irmãos, o verdadeiro amor pelo Senhor, o verdadeiro amor pelas pessoas, o verdadeiro amor nesta vida, ele vai afastar o medo. Quando você estiver com medo de fazer o que deve fazer, quando você estiver com medo de confiar, medo de crer, veja bem o que eu estou dizendo, porque pode ser que você pense, se eu confiar, se eu crer cegamente, será que o Senhor vai cuidar de mim mesmo? Será que obterei o resultado que eu desejo mesmo? Será que Deus me dará o que eu desejo? Então, o medo atrapalha até a fé, não é? O medo rouba de nós até mesmo o privilégio de experimentar os milagres de Deus. Quando faltar a você a coragem, você clame ao Senhor. E lembre-se da palavra que Paulo disse para Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas Pedro teve medo das águas, assim como teve medo ele e os demais apóstolos do Senhor, porque, de fato, havia muita dúvida no seu coração. O medo pode surgir por uma simples incompreensão das coisas, pode surgir repentinamente pela força, pela virulência, pela agressividade das circunstâncias, causando em nós um trauma, nos paralisando, mesmo que momentaneamente, mas o medo, muitas vezes, é pré-anunciado, porque nós não temos, muitas vezes, uma alma forte, um caráter inabalável, um coração firme diante da vida e diante de Deus. Ao contrário, muitas vezes nós nos revelamos superficiais, pusilânimes. Muitas vezes nós nos revelamos frágeis demais e dúbios. Não temos certezas. Faltam a nós convicções. Não sei, talvez porque tenhamos fugido da escola, talvez o tempo que gastamos na escola dominical tenha sido em vão, estivéssemos lá de corpo presente, não é? Mas a nossa alma longe. Talvez, tendo lido a Bíblia muitas vezes, lemos por ler e não permitimos que aquelas palavras penetrassem fundo no nosso coração. Talvez nossas orações tenham sido orações do pavor, orações guiadas pelo medo e pela indignação, pela revolta, e não motivadas pelo caráter de Deus. A questão é que tantas vezes falta em nós referências seguras para enfrentarmos o que temos de enfrentar na vida. Vamos voltar ao Jó, porque ele é um exemplo realmente formidável. Muito embora ele tenha dito que lá no final do seu livro, depois de todas as suas provas, que conhecia Deus apenas de ouvir falar, o que percebemos é que o pouco que ele conhecia de Deus foi suficiente para ele passar por aquelas provas. O pouco que ele conhecia de Deus foi suficiente para ele não sucumbir à tentação de murmurar e blasfemar. O pouco que ele conhecia de Deus era seguro o suficiente para ele não cair nos sofismas de seus amigos. E é sempre importante a gente relembrar o que os amigos de Jó disseram para ele. Não disseram nenhuma heresia, não ensinaram para Jó ou tentaram induzi-lo em qualquer desvio teológico. Pelo contrário, leia o livro de Jó e você vai perceber que o tempo todo os amigos de Jó falaram para ele da soberania de Deus, da autoridade de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus para decidir qualquer coisa do jeito que quiser. Falaram do pecado dos homens, da fraqueza do ser humano e de como realmente merecemos é o sofrimento e não a bênção. Jó, porém, ouvindo tudo aquilo, resistiu firmemente, bravamente. Eu digo assim porque qualquer um de nós, quando está passando por dificuldades, é logo induzido, não pelas outras pessoas, mas pela própria consciência, pelo próprio coração, a duvidar e a pensar,
talvez Deus esteja me castigando, talvez Deus não me ame mais, talvez seja isso mesmo que eu mereço, e assim por diante. Pensamentos bastante negativos, pensamentos que de jeito nenhum se parecem com os pensamentos de um filho de Deus, mas sempre os pensamentos de um inimigo de Deus, de alguém que está sendo perseguido por ele. Jó resistiu a tudo isso o tempo todo, não aceitou este pensamento. E ele até dizia, sob pena de ser acusado de soberbo e arrogante, que não havia feito mal algum que o fizesse merecer o que estava passando. Deus o confronta e parece que há ainda em Jó alguma coisa muito grande para ser quebrantada, mas o fato é que Deus o aprova. O fato é que Deus o aprova e reprova os amigos de Jó, dizendo para eles: vocês não falaram de mim o que era bom. Jó esperava apenas o que era bom das mãos de Deus, embora estivesse disposto a reconhecer a soberania de Deus e a liberdade de Deus para decretar até o mal sobre nós. Ele, porém, esperava sempre na misericórdia do Senhor e foi a duras penas que aprendeu mais profundamente os mistérios do Senhor. Por isso, Deus, apaixonado pelo seu servo, digamos assim, o abençoa ricamente e lhe dá 2 vezes mais o que havia recebido antes. Olhando para o exemplo de Jó, nós podemos perceber a importância de nós termos bem definido no nosso coração qual é o caráter de Deus, termos bem definidos em nós quem é o Senhor de fato, porque na hora das trevas, quando nós eventualmente estivermos sob grande opressão, quando estivermos nós sendo provados até os ossos, nós ainda teremos o rumo certo que tomar. Ainda saberemos qual é a direção. E se faltarem forças para darmos algum passo, se tombarmos no meio destas provas, nós ainda tombaremos na direção certa. Nós ainda tombaremos olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Pedro, porém, duvidou da palavra de Jesus que havia convidado para que andasse então sobre as águas. Mas não duvidou quando estava andando sobre as águas. Duvidou antes. Repare que a palavra dele é: se é o Senhor, me mande ir ter contigo sobre as águas. O Senhor disse: então venha. A dúvida já existia, e quando ele está andando sobre as águas, a dúvida que já existia apenas toma maior dimensão ainda, porque a força do vento e as águas sob seus pés alimentam a sua mente com fatos negativos, e ele se esquece de quem lhe havia dado a ordem. É assim que nós fracassamos. É assim que nós começamos alguma coisa muito bem e terminamos mal pela metade, porque nos esquecemos de quem nos chamou, nos esquecemos de quem nos abençoou, nos esquecemos de quem é a pessoa diante da qual fizemos nossos votos, nós esquecemos o valor das virtudes, esquecemos o valor do caráter cristão, esquecemos o valor desta fé, esquecemos o valor da igreja, dos amigos, da família e assim por diante. Já tínhamos dúvidas sobre tudo isso, e o que nós demonstramos agora no nosso fracasso, enquanto vamos afundando, é apenas e tão somente algo que já não tinha corpo, não tinha forma, não tinha resistência. O medo é alimentado pela dúvida, por uma mente, um caráter dúbio, que cocheia entre 2 valores, que cocheia entre Deus e o mundo, que cocheia, que fica vacilando, balançando para lá e para cá, entre o bem e o mal, entre o Senhor e os prazeres desta vida. Nós precisamos tomar decisão na vida.
nós precisamos fazer uma escolha muito segura, precisamos valorizar bastante a palavra de Deus e não termos apenas curiosidade para ver como é andar sobre as águas, mas, de fato, como já dizia o profeta, nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Precisamos, como dizem os apóstolos, desenvolver a nossa salvação. Precisamos, como eles dizem, crescer na graça, conhecendo a Deus cada vez mais, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para nos revelar. Tudo isso aconteceu naquela madrugada, porque, de fato, Pedro e seus companheiros ainda não conheciam a Cristo. Eles conheciam sua voz, conheciam sua fisionomia, eles conheciam o seu cheiro e talvez já conhecessem alguns hábitos de Jesus, o modo como se assentava, o modo como gostava de comer, o tempero preferido por Jesus, os lugares que ele gostava de ir, a fruta preferida de Cristo. Talvez conhecessem todas estas coisas já acerca dele, mas eles ainda não sabiam, não conheciam, não tinham certeza que Jesus era de fato o Filho de Deus. E vejam vocês que depois do milagre, depois de Pedro ser recolhido para dentro do barco e Jesus mesmo se recolher ali, eles se prostram dentro daquele barquinho para adorá-lo, dizendo verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus não se deixa levar por esta adoração. Porque vocês todos, meus irmãos, hão de reparar que a adoração prestada por Pedro e seus amigos naquela noite foi motivada por medo, por espanto, por um choque. Eles estavam em choque. Viram Jesus andando sobre as águas, viram Pedro dando alguns passos e depois afundando, viram Jesus salvando Pedro e entrando no barco ali no meio daqueles ventos fortes e ondas bravias. Tudo estava acontecendo no momento em que a adrenalina estava alta no corpo. E eles, assustados com tudo que viam, dizem da boca para fora, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E eu afirmo que eles estão dizendo da boca para fora, porque, como todos vocês sabem, quando Jesus é preso, eles todos fogem. Eles ainda não têm estrutura de fé, não têm estrutura de consciência teológica acerca de Cristo, eles não têm nenhuma estrutura ainda para suportar aquelas provas todas, permanecendo ao lado do Senhor. Só vão realmente obter tudo isso quando depois, muito tempo depois, receberem o Espírito Santo lá no Pentecoste. E vejam bem, meus irmãos, o que eu vou lhes falar. Mesmo depois disso, ainda vão demonstrar algumas fraquezas, especialmente na compreensão da vida da igreja e da extensão do evangelho do reino de Deus. Revelando para nós que, de fato, somos muito pequenos e mesmo quando Deus nos concede muito, ainda permanecemos pequenos demais para tudo que se exige de nós. Dependemos, de fato, absolutamente do Senhor. Mas precisamos ter certeza sobre Deus. João escreveu uma epístola inteira para combater a dúvida acerca de Cristo que graçava, que se espalhava no meio da igreja já no primeiro século, afirmando que ele não era verdadeiramente Deus ou, de outro lado, que não fosse verdadeiramente humano, duvidando, portanto, da natureza de Cristo, outros duvidando da ressurreição e, de todo modo, desfazendo, esfarelando o evangelho, a sua mensagem de esperança e de salvação. A falta de compreensão de Deus e da sua palavra, o erro doutrinário, o erro teológico, ele vai causar em nós fraqueza, dúvida e nos levar fatalmente ao medo e à apostasia. O Senhor Jesus, falando sobre o fim dos tempos, recomendou aos seus discípulos para que fossem zelosos, cuidadosos, para não seguirem falsos mestres, para não se afastarem da palavra de Deus. Os apóstolos também, passadas
2, 3 décadas depois de Cristo, quando percebiam que eles próprios iam para o céu, estavam partindo deste mundo, começaram a escrever rapidamente os evangelhos, as epístolas, recomendando aos crentes que perseverassem na sã doutrina, que não se permitissem, como diz Paulo em Efésios, serem levados de um lado para o outro, agitados por qualquer vento de doutrina, que soubessem discernir a verdadeira, a sã doutrina da falsa, e assim perseverassem e pudessem, firmados na verdade e não no erro, encontrar a liberdade e a salvação em tempos difíceis. O erro acerca de Deus e de Cristo é que favorecia aquele comportamento dúbio e medroso dos apóstolos. O erro, a incompreensão acerca de Deus, é que levou os amigos de Jó a dizerem coisas impróprias acerca do Senhor diante do sofrimento do seu amigo. Levou também a sua esposa a amaldiçoar o Senhor. Levou muitas pessoas a se apartarem de Deus e, com certeza, hoje também, muitos crentes a apostatarem ou talvez ainda não tenham chegado lá, mas estariam agora vivendo como se estivessem num barquinho muito frágil sobre águas revoltas, balançando demais e fazendo água. Muito fraco na fé, muito cheio de dúvidas e de medos, agindo antes como uma pessoa incrédula, uma pessoa que não tem Deus nem esperança no mundo, do que como um verdadeiro crente, sem coragem para tomar decisões éticas, tomar decisões morais importantes, sem coragem, muitas vezes, para romper, sem coragem, muitas vezes, para cortar na própria carne, sem coragem, sem dúvida, para tomar decisões muito sérias, importantes, mas que são decisivas para a vida eterna. Eu convido você, nesta noite, a olhar para o Senhor, a reconhecer e declarar que só há um único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, que só há um único Salvador providenciado por este Deus, Jesus Cristo justo, que não há salvação em nenhum outro. Eu convido você a declarar firmemente sobre as Escrituras que não há, de fato, nenhuma outra palavra sobre a qual nós devamos firmar a nossa fé e nenhuma outra que seja juiz supremo sobre nossas vidas, senão as Escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamentos. Eu convido a você para declarar firmemente no seu coração que só Jesus Cristo salva e não há outro, e confessando assim, entregar sua vida plenamente, inteiramente nas suas mãos, para não duvidar jamais e afastar todo medo e seguir firmemente com Cristo. Mesmo quando você não puder discernir bem a presença do Senhor por causa da agressividade, da força das circunstâncias. Mesmo quando seu sofrimento, sua luta for tão grande que você não possa se sentir sobre a terra, que você ainda se sinta firme sobre a rocha que é Cristo, que você não vacile, que você não tenha medo, mas confesse o nome do Senhor e assim ganhe também as virtudes da graça, superabundante graça sobre você, simples pecador como eu, porém exaltado pelo Senhor nosso Deus. Deus seja louvado, porque a vitória é daquele que confessa o nome de Jesus. A vitória é daqueles que andam firmes na presença de Deus. Amém. Ó Deus, muito obrigado por este encontro gostoso, importante com os irmãos na tua presença. Louvamos o teu nome por podermos ver o rosto de cada um. Te agradecemos porque até o presente momento temos sido privilegiados por ti, não tendo na nossa igreja nenhum irmão ou irmã com esta nova doença, tampouco falecidos. Muito obrigado a Deus pela tua graça,
nos privilegiar assim até o momento. E desejamos, pedimos que realmente o Senhor nos poupe a cada família aqui de passar por esse desconforto tão terrível. Abençoe, ó Deus, os irmãos e irmãs, desde as crianças, os jovens, até os adultos todos, no sentido de termos mais paciência, equilíbrio mental e espírito emocional diante do que está acontecendo e agirmos com serenidade, com calma, mas com disciplina também, obedecendo às autoridades. Senhor Deus, seja a tua bondade sobre todos nós para avivar nos nossos corações a verdade bíblica, avivar esta fé no Santo Evangelho, para que não reste em nossos corações nenhum erro, nenhum equívoco acerca do Senhor Jesus Cristo, acerca da igreja, acerca do nosso Deus soberano, e assim todos nós termos não apenas a sã consciência, como os frutos dela, a coragem, a ousadia para testemunhar, para andar com coragem e retidão em todo momento, em toda prova. Que não haja em nós nenhum medo, nenhuma insegurança, mas que nós consigamos, assim, fortalecidos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, vencer todas as coisas neste mundo, vencer nossas ansiedades, nossas incompreensões, crescer espiritualmente, crescermos em todas as coisas, vencer também os desafios da família, da profissão, do sustento da casa, vencer todos os problemas. Abençoe, ó Deus, cada família aqui, para encorajá-las e, assim, glorificar o teu nome nas suas vidas. Eu oro e abençoo os teus servos em teu santo nome, pelo que eu peço que o Senhor não desampare nenhum dos teus filhos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém.